Fala pessoal, tá começando mais um Catedral Cast. Tô aqui com meus amigos Augusto e Samuel. Como vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu achei que ele ia fazer a piada de novo. Também achei, mas eu acho que não sei se... Eu fui meio discriminado na última. Então, Vocês que era me muito abafaram. boa. Mas tem a ver com a piada, o tema de hoje. Tem, claro. Lidere pra cima. Isso. Vocês pegaram minha piada e jogaram pra baixo. Meu Deus. É isso aí, pessoal. Lidere pra cima. É um tema que a gente escolheu porque a gente entende que a nossa liderança tem que incentivar as É pessoas, verdade. tem que engajar, tem que incendiar. Exatamente. A gente tem que passar pelas pessoas como Cristo passava. Onde Jesus passava, ele arrastava a multidão. Eu imagino Jesus como um cara muito alegre, muito focado. Onde ele chegava, as pessoas falavam assim, caramba, esse cara sabe o que ele fala. Esse cara sabe pra onde ele tá indo. Eu vou seguir. Jesus não era um cara que andava desanimado, reclamando, murmurando. Jesus era um cara que chegava e incendiava. Levanta e siga-me, bora. E pra vocês, o que é Legal. liderar pra cima? Cara, liderar pra cima é você enxergar as pessoas que você está liderando além da sua capacidade, além da sua influência, né? Além do seu nome. É Isso. porque eu creio que existem tipos de liderança, né? E o mais comum que a gente vê é o cara que se enxerga líder. Então ele é superior a todo mundo que está abaixo dele. Esse é um tipo de liderança. Agora, liderar para cima é você entender que você está conduzindo aquelas pessoas a um nível superior ao que você está. Liderar é levar do ponto A ao ponto B. Exatamente. Então eu tenho que entender onde é o ponto A, onde é o ponto B, e que eu Isso. tenho que levar. Como eu vou levar agora? Isso. E é interessante que o ponto B ele é diferente do ponto A. E interessante Não, era que... dois pontos A. Nossa, É, cara, Nossa, mano. eu perdi as Não, palavras. explodiu aqui a mente. Caraca. Perdi minhas palavras aqui. Quanta sabedoria em uma só fala. Mas é verdade. Né? E se a gente for olhar na questão de progressão, o ponto B ele é mais à frente do que o A. Então, o que... Corta isso. E o que eu tô querendo dizer com isso, né? Que eu acho que liderar pra cima é não liderar pra manutenção. Boa. É liderar pro crescimento. Uhum. Qual o crescimento? O crescimento pessoal, crescimento da equipe, crescimento da empresa, Sim. crescimento da igreja. Isso é liderar pra cima, né? É o que Jesus fazia. Liderar pra cima pra mim, incendiar. Eu tenho um exemplo muito claro. Quando eu tinha 14 anos, eu gerenciava uma loja de autopeças de carro, né? Sério? Pô, a Era- gente é amigo há 3 anos, Então, você me fala isso hoje. Só tinha eu na loja. Só tinha eu de funcionário. Mas eu gosto Ele de falar que eu gerenciava uma gerenciava. equipe, era só Eu ele. abria a loja, fechava a caixa. Pô, legal. Então, eu eu gosto de gerenciei com 17 anos. Boa. Ele gerenciava as Tem muita funções de uma experiência. loja de autopeças. E aí eu tava lá na loja de autopeça, quase dormindo, não tinha movimento. Mas igual eu, 17 anos, Tá trabalhava tranquilo 3 horas por ali. dia em Viginópolis. Tá tanqueiro lá esperando ter um movimento. Aí, mano, vem um cara, para o carro dele. Mano, pensa num cara que desceu alegre do carro. Fala, meu chegado, e aí, cara, como é que tá seu dia, que não sei o que e tal. Cara, eu tô precisando de tal peça, você tem? Ah, que pena que você não tem, cara. Ô, mas que atendimento bom e tal, que não sei o que. O cara foi embora, eu sentei e falei assim, mano, esse cara mudou meu dia. A forma como aquele cara entrou na Legal. loja e saiu em 5 minutos. Eu tô com 26 anos, tem mais de 10 anos e eu não me esqueço desse cara. Legal. Em 5 minutos, o jeito como ele entrou, o jeito como ele me tratou, eu falei assim, cara, era assim como Jesus tratava, era assim que Jesus chegava. Eu nem sei se esse cara é cristão, mas eu quero ser assim também. Isso pra mim é uma liderança que incendeia. Ele não Exatamente. precisou falar muito pra mim, mas o jeito dele me tratar incendiou minha vida pra sempre. E eu tenho certeza que hoje, quando você vai conduzir algum trabalho com sua equipe, que todos nós aqui temos equipes aí Aham. que nós estamos gerenciando, Sim. liderando, coordenando. Quando você vai fazer isso, você se lembra disso. Com certeza. Então ele exerceu uma influência sobre você que hoje você está Se colocando tornou uma referência. É. né? isso, colocando em prática. Uma Então isso é muito legal. Eu acho que essa é a verdadeira liderança. Antigamente eu tinha um conceito errado de liderança, porque deve ser o que eu via também. A liderança, antigamente, do que eu via, era conduzir pessoas para chegarem a mim, até onde eu quero que elas cheguem. Ou seja, elas não passavam do meu patamar. Fazendo o que você quer. Temos que desmontar um andaime. Então eu ficava coordenando quem vai desmontar um andaime ou não. Terminou de desmontar um andaime, eu ia falar, uau, eu sou o cara, porque eu coordenei uma galera para desmontar um andaime. No final, todo mundo tá cansado, estressado, ninguém viu propósito naquilo, nem Fez eu, porque nem tinha que ninguém. fazer. Não houve crescimento nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Então isso não é liderança. E Você aí, é chefe, né? observando
né? E aprendendo com outros homens de Deus, né? Uhum. Liderar e conduzir Legal. pessoas para alcançar um grande propósito. E isso gera crescimento pessoal, crescimento da equipe, crescimento de toda a empresa ou toda a igreja, ou seja lá, né? Qual o seu contexto. Então isso é totalmente diferente, né? Uhum. Totalmente diferente. É igual quando a gente fala assim, fulano tem ímpeto, assim, tem uma característica de líder, né? Geralmente a gente fala isso da pessoa que faz as coisas. É proativo. O É cara proativo. toma decisão e tal. É proativo demais. E proatividade nem Sem sempre é uma coisa direção. boa. Uma proatividade sem direção, uma proatividade burra, né? verdade. Proatividade. Eu teve um diretor de publicidade, de vídeo de publicidade, que eu trabalhei, que ele falava, proatividade é a pior coisa do mundo. Eu falei, Na moral. cara, não é pra tanto. Ele, não, proatividade é a pior coisa do mundo. Só a proatividade. Né? Ele fala nesse sentido, de ser só proativo. Uhum. Porque a pessoa vai mais atrapalhar do que ajudar. É verdade. Um proativo sem direção vai pegar um carro que tá na rua, vai pôr no estacionamento, Isso. mas talvez naquele estacionamento tá tendo uma obra em cima, tá caindo pedra, Exatamente. tá caindo chapisco. É. Ele foi proativo, mas ele fez errado, não teve uma Exatamente. direção. Eu linko muito a liderar pra cima com incendiar, com ligar um motor, como Isso. bora. Uhum. Isso tem a ver com combustível. Eu fico pensando, todos os dias eu penso quando eu acordo, cara, qual tá sendo meu combustível? O meu combustível tá suficiente? Meu tanque tá cheio? E eu acho isso interessante porque às vezes a gente sai de casa cheio de vontade, cheio de garra, quero chegar em Vespasiano, mas o meu combustível tá sendo para chegar só até o bairro vizinho. É, Liderar para cima é estar com o tanque cheio. Eu exatamente. preciso me encher do meu combustível. O meu combustível é Jesus Cristo. O meu combustível é o meu exemplo maior. Sim. Agora, será que a gente tem se enchido com o nosso combustível, né? É. Quais são os exemplos que vocês dariam de combustível além de Jesus? Quais combustíveis a gente pode se preencher para nos ajudar a liderar para cima? Eu penso que, como a gente falou no outro podcast um dia aí, que o combustível é o propósito. Boa. Eu entendo o combustível como um propósito, Uhum. porque quando tudo tá caindo aos pedaços naquilo que você tá fazendo, tá dando tudo errado, você consegue lembrar do porquê Uhum. e o porquê te motiva a continuar. Boa, Exatamente. muito bom, Entende? muito bom. Então, se eu não sei o porquê que eu faço aquilo, então eu desisto. Eu não tenho algo que me motive, né? Então, assim, o líder que ele gera em si uma equipe sem um propósito, ele não consegue motivar aquelas pessoas que estão com ele e ele nem consegue a se motivar. Ou seja, ele não tem nem mesmo uma carta na manga para poder falar, não, peraí, a galera tá desanimada. Cara, Eu preciso encontrar um jeito de trazê-los, de mostrar, né, o porquê que a gente tá fazendo isso. interessante porque o propósito que você disse aí é o que vai fazer o líder continuar liderando para cima mesmo nos dias ruins. Porque Exato. no dia que a gente teve um podcast sobre mentoria, você falou assim, eu lido com uma equipe que eu tenho pessoas de vários temperamentos. Uhum. Uhum. E aí talvez o líder tenha esse tipo de temperamento e no dia ele tá no temperamento ruim, Exato. ele tá desanimado, porque É. o ser humano é como uma roda gigante. É. Dia tá lá em cima, acorda, e dia tá lá embaixo, mano, não quero sair de casa. Mas o que vai fazer esse líder continuar liderando mesmo quando tá lá embaixo é o propósito. Exatamente. Fala, cara, eu tô mal, tô triste, tô cansado, mas eu tenho um porquê Bora sair lá. de casa, É. bora. E tem uma outra questão no propósito, que o propósito ele faz você enxergar além do que as pessoas costumam ver. Por exemplo, as pessoas costumam enxergar a liderança, eu sou um líder, então eu sou um herói. Uhum. Só que o propósito na liderança faz você se perguntar assim, cara, será que eu tô disposto a não ser o herói para fazer com que os meus liderados sejam? Legal. Entende? Porque, cara, às vezes a gente pensa assim, ser líder é bom demais, porque se eu sou líder, eu sou o cara, né? Só que ser líder não é exatamente isso. Exatamente. Ser líder é você tirar as pessoas do ponto A e pro ponto B. Só que às vezes a gente entende o ponto A e o ponto B numa versão horizontal. As pessoas estão saindo da esquerda e indo pra direita. Uhum. Mas já parou pra pensar que essa transição pode ser do centro pra cima? O ponto A é onde você está, o ponto B é na estratosfera. Legal. Então você tá tirando aquela galera, talvez de um nível inferior a você, ou do mesmo nível para algo superior. Então, eu fico pensando assim, cara, pensa se todo líder tivesse essa motivação. Porque o que faz um líder que lidera para cima ter essa motivação é o propósito. Entendeu? E não a situação em si. Porque o propósito faz ele pensar, cara, eu amo tanto esse propósito que eu quero que ele avance
E para que ele avance, eu preciso que essa galera que eu tô liderando vá além do que eu Essa é a tô diferença indo. do chefe e o líder. Exatamente. Né? O chefe vai apontar pra cima. Isso, o Passa líder pra mim. aponta pro propósito. Boa. Exatamente. Alguém que exemplifica muito isso que você disse, Sam, pra mim é a mãe dos Wesleys. É, Susana Wesley. Porque a gente sabe pouco sobre ela, mas a gente sabe muito sobre os filhos dela. É isso mesmo. Ela foi uma líder a ponto de o nome dela ter sido esquecido. Ela não ficou isso. propagando o nome dela, mas ela apontou o propósito de tal forma para os seus filhos. A gente Exatamente. tem até hoje livros desses caras, histórias desses caras, É isso mesmo. exemplos. E para pra pensar no seguinte, o Neymar, ele é o quê? Ele é um herói ou ele é um líder? Boa. O Neymar é um herói. Eu fiquei com medo de responder. E eu ficar chateado? Eles falam isso porque eu gosto muito do Neymar. Mas o Neymar, ele é um herói ou ele é um líder? O Neymar é um herói, é um cara que faz muitos gols, ele é um cara que faz muitos dribles. Só que quem foi o líder do Neymar? Quem pagou a escolinha dele? Quem comprou as primeiras chuteiras? Talvez se o pai do Neymar não Entende? tivesse sido um líder, ele teria tentado a vida Exatamente. sendo um empresário. Exatamente. Agora, para pra pensar. Se Billy Graham, que foi um dos grandes pregadores, Leonard Ravenhill, esses caras são heróis. Mas para pensar nesses caras com 11 anos de idade, se eles entrassem na sua igreja, se eles pedissem para ser discipulados por vocês, eles seriam quem eles são? Profundo, Quem eles hein? foram? Entende? Dentro dessa perspectiva de liderança, né? Eu fico pensando nas pessoas que a gente conversa, que a gente conhece, e na nossa cultura também mineira. Que eu vim do interior, né? Você também, você não. Mas nós... Não, e Juí é interior, pô. Não, você não vem de lá. Eu morei um bom tempo Não, lá e eu você amo Juí. Você nasceu e foi criado em Belo Horizonte. Metrópolis. Mas eu fico pensando na cabeça das pessoas. Uma das coisas que eu falo que é um dos nossos maiores obstáculos das pessoas do interior de Minas Gerais é a própria mentalidade das pessoas de Minas Gerais. Porque às vezes nós estamos falando desse papo aqui de liderança, o cara que é ligeiro, o cara que é rápido, ele já entendeu. Às vezes ele não é o chefe não é um gerente de uma loja, ele não é um chefe de um setor. Mas ele entendeu, ele captou para ele que ele tem que liderar a sua vida, ele tem que liderar a sua família. Então ele está pegando esse princípio e aplicando. Às vezes o que nos impede muito de crescer, de ter uma visão mais ampla das coisas, e eu vejo que isso é uma cultura nossa até, do norte lá principalmente, não achar que somos capazes. É a baita da crença limitante. Isso nos limita e nós temos medo, às vezes, de crescer. Nós temos medo de ousar. Porque eu acho que é isso. Para o cara ser incendiado, para o cara ser diferente, para ele ter uma nova atitude, uma nova postura, ele vai ter que ousar e sair daquilo que ele era antes. Tem que sair do ponto A para o ponto B. Esse processo nem sempre é fácil. Tanto de liderança pessoal quanto de liderança de equipes. A gente sabe o quanto é difícil coordenar uma equipe e fazer ela crescer, fazer ela se desenvolver. Mas nós sabemos, antes disso, o quanto é difícil coordenar a nós mesmos, nos gerenciar, para que nós possamos ter essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade para cima. Então é importante, pra cima, né? importante, então, antes de adotar uma postura quanto equipe, de liderar uma equipe, ou liderar uma pessoa, ou liderar a sua família, entender que você precisa liderar a si mesmo para ser uma pessoa para cima, para ser uma pessoa incendiada, para ser uma pessoa que não quer mais viver no ponto A. Entende o que eu quis dizer? Eu falo isso por experiência própria até, assim. Para mim, era muito difícil pensar fora da minha caixinha. Eu fui uma pessoa que cresci de uma forma e eu achava que eu era daquele jeito mesmo, e era aquilo que tinha que acontecer. E eu estava vivendo uma vida de manutenção. Então, eu mantinha o que eu era, mantinha o que eu pensava e ousava muito pouco. Tem até uma tese, né, um livro que chama Mindset, e fala sobre isso, as formas de pensar, mindset de crescimento, mindset fixo. Algumas pessoas têm um mindset fixo, que é uma mentalidade fixa, que não dá curva. Essas pessoas têm dificuldade de flexibilizar na vida, em todas as áreas. Já tem as pessoas de mindset de crescimento. Por exemplo, ele tinha um objetivo de montar uma loja no centro da cidade de roupas. Deu errado, pandemia veio, quebrou. Ele não vai ficar lá sofrendo porque aconteceu aquilo. Ele vai buscar outras possibilidades, ele vai crescer, ele vai treinar uma nova equipe, mudar a estratégia. Às vezes continuar com a questão da roupa, mas ele entendeu que loja física não dá certo. Então ele gerenciou uma equipe, gerenciou si mesmo, gerenciou suas emoções, gerenciou sua família para montar uma loja online. E agora o negócio está desenvolvendo. Mindset de crescimento.
Sim. O mindset fixo ia ficar chorando eternamente porque deu errado ali. É isso mesmo. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Falei um monte de coisa, né? Mas a ideia do liderar para cima é antes liderar a si mesmo para cima. Avance os seus limites. Ultrapasse, ouse. Não fique preso àquilo que você acha que é a sua vida, que é isso mesmo. E busque tentar fazer o que outras pessoas têm feito e tem dado certo, por exemplo. Né? É que nós exemplificamos aqui. No nosso contexto de igreja, a gente teve muito isso nessa época de pandemia, né? Uhum. Muitas igrejas simplesmente fecharam as suas portas, pegaram seus celulares e começaram a gravar ali no celular, transmitiam um culto ao vivo pelo Facebook. Cara, meu pai fez muito isso, velho, no interior. Muitas pessoas, mas tiveram aqueles que ousaram fazer algo diferente. E aí eu posso contar de mim, porque eu trabalhava na área de audiovisual, era fotógrafo, videomaker, trabalhava com isso, mas eu não tinha feito ainda o que nós fizemos aqui. Através da mentoria, podcast passado, procura aí sobre mentoria, eu comecei a ver as possibilidades e comecei a gerenciar minhas emoções e me liderar para um crescimento, me liderar para cima. Então nós fomos fazer coisas que eu não estava acostumado a fazer. E fomos avançando. Batemos uns 7 mil inscritos aqui. Exatamente. Não porque eu, tô falando que foi eu, mas tô falando que eu tava no meio do processo. A visão nova de pra cima fez isso. E eu tive que passar por uma transformação pessoal. E essa transformação, ela incomoda, né, velho? A princípio, incomoda muito. Eu lembro que quando fechou tudo, na segunda-feira o Juan me ligou e falou, mano, o que a gente tem pra fazer cultos online? Falei, cara, de nível top não tem nada, mas assim, pra começar a gente tem alguma coisa. E a gente foi fazendo isso, cara. E eu lembro... com o que tinha. Só que, tipo assim, à medida que você vai fazendo, você vai pensando, cara, isso aqui não tá legal, pode ficar melhor. E um dos grandes exemplos disso aí, desse esticar, desse liderar pra cima, desse avançar, ousar, romper, é o Rodrigo, produtor musical da igreja. Exatamente. Que na época, só baterista, baterista. Começou os cultos online, o cara aprendeu a editar, o cara aprendeu a mexer com... Produzir. Então, cara, isso foi muito bacana. Lançou curso online de pedal, curso se você online. quer. A Dr. Pet. Anota aqui, escreve aqui no comentário que a gente vai entrar Técnica do pedal simples. Então, assim... Então, olha só, a partir disso, ele já lançou um curso dele, que na época, né, não era. Mas, cara, foi dando certo. Então, essas crises, elas geram muitas oportunidades positivas, entendeu? Mas no início, incomoda, né, cara? Eu lembro que no princípio eu ficava ouvindo, assim, os áudios dos cultos online. Eu falei, mano, tá muito ruim, mano. E aí eu entrei em contato com um amigo nosso, o Samuel, baixista do... Ele toca Gabriel Elias. o baixista do Gabriel Elias. Aí eu falei, mano, me ajuda, o que a gente faz? Ele falou, mano... Cara, fica tranquilo. Aí ele falou assim, Compra. Contrata Contrata alguém, compra cara, tudo. fica tranquilo, porque tá todo mundo aprendendo. Véi, os caras famosos tá tomando um pau aí de live porque não tá sabendo ainda. Tá todo mundo aprendendo. Então, faz com que você tenha e vai buscando melhorar. É legal porque Jesus ele não nos chama para cumprir os seus desafios em situações ideais, situações reais. Cara. Uma situação ideal era no meio da pandemia a gente contratar produtores profissionais com materiais profissionais, mas foi uma situação real e com o que a gente tinha disponível, Jesus pegou e nos usou. Foi como Moisés. Talvez o ideal ali seria, sei lá, Moisés construir uma ponte e passar no Mar Vermelho. Mas o real foi que Moisés estava diante do mar com um cajado e Deus usou o cajado. Isso mesmo. O ideal seria Jesus ter ali um McDonald's para alimentar a multidão, mas o real foi ter um menino ali oferecendo o que tinha e fez um milagre. O ideal seria a gente ter produtores, mas o real foi Deus usar quem se colocou à disposição. E eu vejo a liderança pra cima, né, usando esse exemplo nosso, na seguinte perspectiva. A simples liderança ali ia falar, só faz. E vai fazendo. Até essa situação passar e a gente não precisar mais disso. A liderança pra cima fala o seguinte, vamos fazer com que a gente tenha mais visão sempre o próximo nível. Entendeu? Porque pode ser que isso aqui nunca passe. Como realmente não passou. Né? Até hoje a gente tem com 2 igrejas. Exatamente. Né? Online, E olha só que interessante. A gente tem aí membros da igreja online. Gente que nunca pisou aqui na igreja. Entendeu? E que tá acompanhando. E gente que foi alcançada por causa dessa visão. Cara, é sempre o próximo nível. O que a gente pode melhorar? Onde que a gente pode chegar? Cara, isso é muito interessante. A simples liderança só ia falar, beleza, passou, os cultos abriram, a igreja tá aí, ok, vamos acabar com o online.
né? Porque a gente só tava no esquema de manutenção, Mano, né? Já Mas não deu de guarda desenvolvimento. agora nessa ferramenta. Agora já deu, já foi. Agora vamos voltar pro que era antes. Uma vez eu perguntei pro pastor Juan, até tem gente que a gente tava com um problema de internet aqui no templo, né? E a gente trouxe a internet, conseguiu, falei assim, pô, legal, agora a gente vai conseguir transmitir os cultos de domingo. Uhum. Ótimo, não precisa gravar mais. E aí a liderança de crescimento, mas não comunica. É diferente. O pessoal aqui, quem tá aqui presencialmente, Uhum. comunica de uma forma com quem tá pregando aqui presencialmente. Sim. Quem tá na internet é outra estratégia, é outra forma de pensar, É. outra forma de receber, outra forma de interagir. É completamente diferente. Vamos fazer dois diferentes. Liderança de crescimento. É isso E mesmo. eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a falta disso, desse ímpeto de crescimento, de estar para cima, é até reflexo do pecado. Porque a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e ele diz o seguinte: cresçam e multipliquem. Então, no DNA do ser humano, tem o ímpeto do crescimento. Multiplicar. Tem o ímpeto da multiplicação. E aí o pastor Juan, ele já vi ele pregando, ele falando várias vezes, Deus disse para Adão e Eva, cresçam e multipliquem. Deus disse para Noé, cresçam e multipliquem. Uhum. Deus disse para Abraão, te darei uma grande nação. Deus diz para os discípulos, Jesus diz para os discípulos ali a mesma coisa. Façam discípulos. E aí a gente vê em Atos sendo acrescentado, Deus ia acrescentando. Aí vem Paulo e fala, ó, um regou, o outro que semeou, mas Deus quem dá o crescimento. Então Deus está sempre falando de crescimento. Então nós, enquanto líderes, enquanto estivermos mantendo, Tá errado. eu creio que é reflexo até do nosso próprio pecado. Uhum. Interessante isso, porque a gente às vezes olha pra nós mesmos com uma autojustiça, se auto-justificando, tendo uma piedade, né? Ah, cara, mas tá difícil. Isso é mas boicote, né? se boicota, eu não tenho capacidade pra liderar, Uhum. eu não tenho capacidade pra multiplicar, como Augusto falou, tá no DNA, cara. A gente tem que multiplicar, tem que É. crescer. E quando eu vejo uma liderança pra cima e quando eu olho pra Jesus, ele liderava sem dó. Uhum. Pensa nisso. Boa. Ele liderava sem dó. É. Às vezes a gente tem dó de puxar, às vezes tem dó de esticar, tem dó de empurrar. Uhum. Cara, Jesus fala assim, a porta é estreita, quer passar? Deixa pra trás. É. Ah, Jesus, eu tenho que enterrar meu pai, então Vai vai enterrar o enterra. pai. Ah, Jesus, então vai. Vai Quer casar. me seguir? Vende tudo o que tem e vem. Quer me seguir? Deixa pra trás. A porta é estreita. Ou seja, cara, liderar tem que liderar sem dó. Meu filho, deixa isso pra trás, vamos crescer. Uhum. Deixa de ser moleque, vamos crescer. Deixa isso pra trás, vamos crescer. É pra Isso é cima, legal. é pra cima, vamos subir. Você falou da liderança, ó, Estratosférica. estratosférica, é pra cima, bora, vamos sair. Você tá pesado porque você tá carregando pecado. É. Você tá Uhum. pesado porque você tá pensando lá atrás. Você tá pesado porque você tá olhando pra trás. Bora pra cima, sem dó. Não pode ter dó. E lançar o cara no fogo, mano, no bom sentido. Empurrar na Cara, na bom piscina. demais. Eu faço isso muito com os meninos sábados É aqui. bom demais. Eu chego aqui, eu falo assim, André, você toca não sei o quê. Você toca baixo, mano? Ah, mano, eu gosto. Pega aí. Faz uma... Beleza, vai tocar hoje. Não, mano, não faz isso comigo, por favor, e tal. Não, mano, aqui, ó. 6h30, o culto começa às 7, já fica Vambora. no grau. É claro que a gente tem um ensaio ali e tal, não sei o que. Eu não vou jogar o cara pra envergonhá-lo. É. Mas eu jogo porque eu já vejo um potencial. Aham. Exatamente. Entendeu? Então, assim, joga o cara, vai. Então, o cara desenvolve. Hoje o André toca quase todo mundo É isso aí, entendeu? é isso aí. Então, assim, a liderança pra cima, ela motiva de todas as formas, entendeu? Eu tive um papo com um amigo esses dias dessa forma. Ele tava um pouco reclamando assim, da atual situação dele. E ele disse uma coisa que eu discordei muito. Ele falou assim, cara, tem uns caras assim que parece que já nasceu pra ser grande. É o tipo de cara que nasceu pra ser grande. Aí eu tô ouvindo ele falar, como assim? Aí ele foi falando, porque olha as características do cara, olha como o cara fala, olha como o cara pensa. Por exemplo, Pastor Juan. Pastor Juan nasceu pra ser grande. Olha como o Pastor Juan conversa. Olha a capacidade dele de visão. Como se fosse Olha automático, isso. né? Aí eu deixei ele falar. Ele ficou meia hora falando de Juan, né? Aí eu falei assim, cara, se eu te contar o que Juan fala pra gente, você não acredita. Juan era um cara que tinha medo de gente, não conversava, era tímido, né? Tímido, extremamente tímido. E ele fala que ele tinha quase uma fobia social. Cara, eu tenho uma lembrança aqui na PIB, lá no quarto andar, um almoço de adolescentes e o Juan sentado numa mesa sozinho lá no fundo, perto da janela.
todo mundo sentando junto, eu tentando sentar junto, e eu fui sentar com o Juan, porque eu tava com o Doc e tava sozinho. Que E você isso. devia ter mais ou menos quantos anos? Cara, ele tem uns 7, 8 anos. Olha isso. Eu O vou uns Juan. 15, assim. Não, 5 anos de diferença, o Juan tinha uns 11, Ah. 12. Cara, o Olha Juan era isso. muito tímido. Quem vê hoje pensa que foi automático, né? É. Não foi. Outra coisa, às vezes pensa assim, Juan é rico, veio de uma família abastada. Rico que é filho Tá. do rei. Mas Só a gente isso. sabe de onde veio, como é que é a história. Pô, a gente Então- almoça com os pais quase todo domingo, né? mano? Então a gente vê a história, a gente sabe que não é assim. A gente sabe o que ele passou para poder se tornar uma pessoa grande. E aí eu falei com esse amigo nosso dessa forma, né? E um exemplo disso, esses dias o nosso pastor estava sentado com o governador do estado É. para tratar de assuntos referentes à nossa capital, na área Agora, da cultura. Pensa, o cara área que importante. Olha para você ver, o na cara adolescência que não tava escondido. conversava, tinha medo de conversar. Ele fala que Keila que empurrou ele em muitas coisas, que motivava ele em muitas coisas. Recentemente sentado com o governador do estado para tratar de coisas importantes para a nação, para o nosso pro estado de Minas. estado, né, para nossa Uhum, cidade, Belo sim. Horizonte. É. E aí eu disse para esse amigo o seguinte: mano, Deus é o mesmo, o seu e o de Juan. A palavra é a mesma, a sua e a de Juan. O Espírito Santo é o mesmo, o seu e o de Juan. Jesus, que morreu na cruz por nós, para nos salvar, é o mesmo, o seu e o de Juan. Qual que é a diferença? A mentalidade. Você percebe que a diferença tá aqui, ó, de cima, de baixo pra cima. Na real, a diferença é mentalidade. talvez a forma de olhar pra Deus, né? Uhum. Ou como um Exatamente. diretor distante, ou como um pai. Exatamente. E aí, essa ideia de liderar para cima, eu acho que parte sempre de uma identidade. Você sabe que você é filho, e você sabe que em você há as características de um Deus criador, de um Deus que multiplica, de um Deus que cresce, de um Deus que cria, que faz acontecer. Porque ele colocou isso em nós, do seu próprio fôlego. E ele disse, cresça, multiplique. Ele já deu isso pra gente, essa ordenança. Uhum. O pecado nos desconectou desse Deus. E aí a gente tem uma visão distorcida de nós mesmos, de quem ele é, do que nós podemos ser. Por isso uns se destacam e outros não. Não é porque uns tinham mais capacidade que os outros. Uhum. É que talvez uns entenderam primeiro. É isso aí. E eu creio também que essa questão do destaque, eu acho que nem sempre ela vai ser num sentido... Ela vai ser exposta. Uhum. Porque existem muitas pessoas Lideram no bastidor. que lideram nos Isso bastidores, aí, cara. fenomenal. Sabe? É o que a gente tem conversado sobre nós ultimamente. É, né? às De vezes- sermos quem vai abrir o caminho. de Exatamente, facilitar. é isso. Então, assim, nem sempre o cara vai ser quem tá na capa do YouTube, Como entendeu? chama aquele esporte? Tem até nas Olimpíadas que vai um carrinho no gelo e as pessoas vão limpando pro carrinho ir mais rápido. É, eu Na esqueci verdade, qual que é é. um peso, né? É um peso, assim, é curling, eu acho que é o nome. Não, mas tem até um filme que é um carrinho mesmo, que vai um cara carrinho. dentro e o pessoal vai limpando o gelo. Tem pessoas que são essas, que vão limpar o gelo pra pessoa ir mais longe. Isso. Mas, você quer concluir? Desculpa, eu te cortei. Não, só ia falar isso mesmo, que o destaque, ele não se limita à exposição, entendeu? Acho que a Boa, gente pode boa. separar destaque e exposição. Uhum. Todo mundo pode ter destaque, mas nem todo mundo vai ser exposto, entende? E às vezes não vai ser exposto, não é porque tá em pecado, a pessoa não sabe e tal, mas às vezes não vai ser exposto porque não é o propósito dela ali, entendeu? Eu conheço pessoas, cara, que o prazer delas é estar ali, ó, nos bastidores. Uhum. O prazer dela é ser invisível, entendeu? Mais facilitar a vida das pessoas. Não que a exposição seja errada, mas eu penso que cada um tem o seu local. É. Mas se conhecendo em Deus, ela tem destaque na sua área. entendeu? Liderar pra cima não necessariamente vai ser liderar em exposição, mas vai ser liderar com excelência. Vai Isso, ser exato. sair do lugar. Exato. Cara, acho que pra gente liderar pra cima, a gente ter um tempo com o nosso Criador e olhar onde ele tá. Uhum. Nosso Criador tá no alto, ele nos chama pra liderar pra lá. Uhum. Então você que nos ouviu hoje, nos assistiu hoje, lidere pra cima, viva pra levar as pessoas pra cima e viva lembrando que você não é desse mundo. E como o Augusto falou, o seu Deus é o mesmo de todos. É verdade. É o mesmo que tem cuidado de cada um de nós. Então, se Deus tem usado pessoas para fazer muita coisa, Ele pode te usar e Ele vai te usar. Mas você precisa se colocar à disposição. É isso. Deus te abençoe, um grande abraço, lidere pra cima. Valeu! Valeu, pessoal. Até mais.